Vamos abrir em João, capítulo 17. Hoje nós vamos ler dos versículos 17 até o 20. João, capítulo 17, do 17 ao 20. Os irmãos sabem, nós estamos domingo após domingo, meditando, expondo aqui essa maravilhosa oração, esse momento do Deus Filho com o Deus Pai, um pouco antes da sua prisão, do seu julgamento, da sua crucificação, da expressão máxima ali, da sua humilhação e do seu amor em seu ministério terreno, em agradar a Deus e em ser sacrifício em nosso lugar. Louvado seja Deus. João 17, do 17 ao 20. Hoje nós vamos meditar, irmãos, sobre a santidade e o seu propósito. Amém? A santidade que o Senhor quer gerar no seu povo mediante a palavra de Deus e o propósito disso. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: santifica-os na verdade. É assim que Jesus está orando ao Pai, irmãos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Amém? Santo Deus, nós te louvamos por tua palavra. Ó Deus, ela lida, é a tua perfeita revelação, Senhor. Ó Deus, a tua palavra pregada, imploramos a graça do Espírito Santo para que o Senhor fale com o teu povo por intermédio dela. Ó Deus, através da minha vida, os vasos que o Senhor escolhe com este propósito, ó Deus. Graças te damos por tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida com Deus, a caminhada cristã, a vida do crente, ela exige de cada um de nós uma visão completamente diferente de como o mundo, um não cristão, enxerga a vida. Se a gente conversar com um não cristão, o que é ser um cristão, à luz do que Jesus ensina, o não cristão ele vai ficar assim, sem entender muita coisa, né? Se você chega para um não cristão e fala assim: olha, Jesus disse, sabe o quê? Que eu não sou do mundo. Imagina um não cristão entender um negócio desse, né? Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Ele vai dizer: então, você não está no mundo, você está onde? Aí você fala assim: eu estou no céu. Ele vai falar o quê? Então, você está doido, né? Mas, irmãos, a mentalidade do cristão, ela é realmente diferenciada à luz das palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos visto nessa oração, irmãos, vimos já pregações anteriores que nós não somos do mundo. Por que não? Porque aí a gente explica assim: por que você não é do mundo então? Porque eu nasci do alto. Como assim? Você nasceu da barriga de uma mãe igual eu? Não, mas eu nasci de Deus. Percebe, irmãos, que é só coisa de crente um negócio desse, né? Eu nasci de novo, nascemos do alto, nascemos da obra do Espírito Santo, somos nova criatura. E por conta disso,
Uma outra percepção, o mundo nos odeia, que é o que está no versículo 14. O mundo nos odeia porque pertencemos a Cristo. A Bíblia mesmo vai afirmar que se nós somos amigos do mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. Tiago 4, versículo 4. E o apóstolo João ainda vai dizer lá em 1 João, que quem ama o mundo, simplesmente o amor do Pai não está nele. Porque aqueles que amam o Pai, estes não amam mais o mundo. Estes amam as coisas do Senhor. Estes amam as coisas do alto. E por fim, a nossa relação com o mundo numa mentalidade cristã é o fato de que estamos no mundo, mas no mundo o Senhor nos guarda do maligno e ao mesmo tempo nos envia ao mundo. Jesus nos tira do mundo e nos envia ao mundo para vivermos a sua palavra, para vivermos a sua verdade. Percebe, irmãos, como é a cosmovisão de um cristão em sua relação espiritual, de como ele enxerga o mundo? É algo que o incrédulo pode ouvir e dizer assim: que maluquice, né? Que coisa estranha, né? O que os crentes falam, né? Mas, irmãos, a verdade do Evangelho é justamente essa. E talvez antes de nós nos convertermos, a gente achava esse papo realmente muito estranho. Aí depois que a gente se converte, a gente entende, não é verdade? Por isso que minha avó sempre disse isso. Por isso que aquele crente sempre disse aquilo. E o que nós vemos aqui, irmãos, é que a oração de Cristo, ela abre janelas para o conhecimento da vida cristã. Ela abre entendimentos para a gente compreender a vida com Deus, a necessidade da santificação, a compreensão de que existe, irmãos, algo que hoje ninguém acredita, mas existe uma verdade. Não existe verdades, cada um acredita na verdade que quer, mas existe uma verdade que é Cristo. É a única verdade, que é a palavra do Senhor. E quanto mais, irmãos, nós nos identificarmos com essa oração aqui, maior será a nossa identidade com Cristo, com a missão de Cristo, com a missão da igreja e com o propósito, irmãos, que a palavra deve gerar em cada um de nós, que é o propósito da santificação, da limpeza, da pureza em nossos corações. Portanto, irmãos, o que nós veremos nesta manhã é que Deus nos santifica por intermédio da sua palavra, para nos levar a uma identidade com Cristo e com a missão do Senhor Jesus ao mundo, com a missão de Deus, com aquilo que Deus deseja para as nossas vidas enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos isso, irmãos, inicialmente no versículo 17, Deus nos santifica por intermédio da sua palavra, com um propósito de aperfeiçoamento, com um propósito de envio, com um propósito de identificação com Cristo, com um propósito de missão. E nós vemos inicialmente no versículo 1 que uma razão é que nós somos santificados pela verdade da palavra de Deus. Perceba que o versículo 17, Jesus ora assim ao Pai. Olha só como Jesus leva a sério, irmãos, a questão da santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, é importante nós entendermos os propósitos da santificação. E essa palavrinha aqui, irmãos, essa palavra aqui, santifica-os na verdade. Irmãos, não há santificação baseado na mentira. Só é possível santidade ao Senhor se andarmos na verdade. E que verdade é essa? Não é a verdade dos nossos pensamentos. Não é aquilo que a gente acha que é verdade baseado em nossos sentimentos, em nossa mente. Não é a verdade que o mundo dita ou ensina para nós.
Mas, irmãos, o caminho da santidade é entender que a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus é a verdade. E somente ela tem poder santificador, porque é uma palavra viva. É uma palavra que nos orienta, é uma palavra que tira aqueles carrapichos do nosso coração, sabe? Tira aqueles carrapatos da ovelha e vai nos limpando, e vai nos purificando. Esse é o trabalho, irmãos, do grande pastor, o Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, entendamos que santificai-vos, ser santo, tem um significado importante, irmãos, que ser santo, em primeiro lugar, é ser separado. Deus é santo, Deus ele é totalmente outro, Deus ele é totalmente separado, ninguém é igual a Ele, porque Ele é santo, Ele é o diferente, Ele é o separado. Irmãos, os seguidores de Jesus Cristo, eles são diferentes, porque são transformados e é um povo que é santificado pela palavra de Deus, irmãos. Qual povo na face da terra é santificado pela palavra de Deus, a não ser aqueles que o Pai tira do mundo e aplica a obra da salvação? Entendem, irmãos? Então, vocês lembram, por exemplo, que quando Deus chama Jeremias 1:5, a palavra diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da sua mãe, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Perceba, irmãos, que a ideia aqui de eu te santifiquei, a ideia é o quê? Eu te separei, eu te fiz diferente. Então, irmãos, ser santo significa ser chamado para uma tarefa especial. Todo cristão, ele é chamado para uma tarefa especial: expressar a imagem de Deus em Cristo Jesus. Aonde? Ao mundo. Amém, irmãos? É por isso que versículo antes, Jesus orou assim ao Pai: Pai, não tira eles do mundo, não. Não tira do mundo, mas guarda do maligno. Guarda do maligno, mas não tira do mundo, porque, irmãos, é no mundo que o nosso coração é operado pela palavra do Senhor. É no mundo, irmãos, que a gente se depara com aspectos da nossa natureza caída e choramos os nossos pecados e buscamos ao Senhor Jesus Cristo. É no mundo que nós temos experiências com Deus, que nós temos plena compreensão da graça sobre as nossas vidas. Portanto, irmãos, a gente vê isso em Jeremias. Antes do seu nascimento, Deus tinha separado ou santificado Jeremias para que ele cumprisse uma tarefa especial. Irmãos, todo cristão é chamado para uma tarefa especial. Amém, irmãos? Glorificar o nome do Senhor, ser um cristão missionário e, por onde for, viver Cristo, pregar Cristo, dar testemunho de Cristo, expressar aquilo que a palavra de Deus gera em cada alma regenerada, a santificação. Lá no Antigo Testamento também, quando Deus institui o sacerdócio em Israel, é interessante que ele chama Moisés para que Moisés consagrasse os filhos de Arão. E o texto lá em Êxodo 28 vai dizer para separar os filhos, para que os santificassem. Olha, santifica esses, porque eles vão me servir como sacerdotes. Que santificação é essa? Separe eles, porque eles vão me servir. Irmãos, o povo de Deus é um povo separado para o serviço a Ele. E somente a Ele, irmãos.
A nossa devoção, o nosso serviço, a nossa dedicação é um só Senhor. E Deus deixa claro, era preciso separar os filhos de Arão para tarefas especiais. Mas antes da tarefa, o quê? Santifica. Pratica os rituais de purificação. E é interessante, coloca as vestimentas corretas. Lá no Antigo Testamento, a distinção, irmãos, era marcado por cerimoniais de purificação. A distinção de que aquela pessoa era separada era marcada por uma roupa diferenciada. Irmãos, hoje, isso não é mais uma realidade para a igreja. Nós não somos marcados pelos rituais externos de limpeza, de lavagem, de purificação, ou até mesmo pela roupa, mas no coração regenerado, no coração que foi transformado e operado pela palavra do Senhor. Por isso Jesus diz aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas, irmãos, ser santo não é só ser separado. Ser santo significa uma transformação interior, uma transformação pessoal. Implica aqui, irmãos, em alguém que tem o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu caráter completamente preparados para a tarefa. Não adianta, irmãos, o Senhor nos chamar para uma tarefa e isso não vir acompanhado de um coração transformado, porque ninguém iria cumprir a missão. Mas quando o Senhor te chamou para ser um cristão, Deus mudou seu coração para você ser um cristão. Porque sem Deus, ninguém consegue, irmãos, ser um cristão à luz das Escrituras. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue perseverar na fé, irmãos, de um modo agradável a Deus. Pode até ter a sua vida mecânica religiosa, como tinham tantos exemplos na Bíblia, tantos judeus, quantos fariseus, quanta religiosidade na Bíblia, mas não aceita pelo Senhor. A gente vê isso facilmente no Sermão do Monte, por exemplo, nos Evangelhos. Portanto, irmãos, ser separado é ser diferente com um coração diferente. Um coração operado pela graça do Senhor. Um coração onde Jesus Cristo mudou a nossa alma, mudou o nosso viver, mudou o nosso coração, irmãos. Não há cumprimento não, eu quero cumprir os propósitos do Senhor. O que Deus tem para a minha vida, eu quero viver. Irmãos, isso não é possível sem um coração operado pelo Espírito Santo. Por isso Jesus ora, irmãos. Jesus tem plena ciência disso. Por isso ele ora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Entendamos, irmãos, que quem quer servir ao Deus Santo deve ser santo também. Por que, irmãos, a gente tem que ser santo? Porque o nosso Pai é. Porque o Senhor Jesus é. E 1 Pedro 1,14 ao 16 vai dizer exatamente isso. Assim como Deus é totalmente outro, os seguidores de Jesus em relação ao mundo, eles são também completamente outro povo. É um povo completamente diferente. Por isso o apóstolo Pedro vai dizer, como filhos da obediência, não vos amoldeis ao mundo. Mas olha só como o apóstolo diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais antes na vossa ignorância, na ignorância da vida mundana. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Perceba que a base da santidade, irmãos,
ela não repousa simplesmente em dever moral. Irmãos, o nosso compromisso moral é porque Deus é santo. Como nosso Pai é santo, a igreja do Senhor ora: Pai, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso. É lógico que Deus já é santo. Deus é santo, eternamente santo. Mas quando a oração é: Pai, santificado seja o teu nome, o que a gente está orando é: Pai, que o teu nome seja tratado como santo. E quem é que trata o nome do Senhor como santo na terra? O mundano? O ímpio? Só pode ser o seu povo. O povo que chega a Deus e diz o quê? Chama Deus de Pai. Pai nosso, que o teu nome seja tratado como santo. Percebe, irmãos, a relevância do Pai Nosso? Portanto, irmãos, isso é o que o Senhor nos ensina em sua palavra. Quando Deus escolhe alguém para o seu serviço, Deus também o equipa. Deus também nos prepara com transformação no nosso coração para cumprir esse dever. Irmãos, e sabe, irmãos, o Senhor nos habilita para algo que a gente medita muito pouco. O Senhor transforma o nosso coração, irmãos, para nós andarmos conforme as pegadas de Jesus Cristo. O Senhor transforma o seu coração para nós sermos a imagem do seu Filho. Irmãos, se a gente não quiser seguir a Jesus Cristo, andar no amor de Deus, seguir as pegadas de Cristo, como o apóstolo Paulo disse: andai nele, andai conforme o Senhor, andai conforme a palavra de Deus. Irmãos, o Senhor não se agradará de nós. Porque, irmãos, se tem algo que Deus se agrada, Deus só se agrada de mim e de você, irmãos, porque Jesus está na frente. Porque se Jesus não está na frente, irmãos, só nos resta ira, só nos resta condenação, irmãos. Até as nossas boas obras estão manchadas pelo pecado sem Cristo. Portanto, irmãos, a qualidade que Deus deseja ser em nós, a única que é aceitável a Deus, é a conformidade com a sua palavra, é a conformidade com Cristo. A gente vê que a única coisa que Deus teve prazer na história da redenção, a gente vê na criação. Deus faz a criação e a Bíblia diz que todas as coisas que Deus criou eram boas, mas entrou um problema no mundo. A história de Deus no mundo começou boa, sem pecado, teve um grande problema que é o pecado, e aí, irmãos, para resolver o pecado vem a solução. É como um tema de qualquer grande filme, e que todos os filmes copiam a história de Deus, onde tudo começa legal, depois tem um problema e depois vem a solução: criação, queda e redenção. Mas, irmãos, quando falamos da redenção, vem Jesus na plenitude dos tempos, ele é batizado por João Batista, e vem a voz do Senhor e diz assim: o Espírito Santo desce sobre o Senhor, e lá em Mateus 3,17 diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus é o Filho amado de Deus, irmãos, em quem Deus tem todo o prazer. Logo, em quem Deus tem prazer? Quem está em Cristo. Quem está em Jesus? Quem não está, irmãos, em Cristo, Deus não tem prazer. Sobre ele repousa a ira de Deus, diz a palavra do Senhor. E precisa buscar refúgio no eterno para a sua salvação, para a sua transformação. Por isso, irmãos, Deus tem prazer em Jesus. E se nós estamos em Cristo, louvado seja Deus, Deus se agrada do seu povo.
porque é um povo santificado pela palavra do Senhor e pela obra do Senhor Jesus Cristo. Se o nosso prazer, irmãos, não é Jesus, Deus não se agrada de nós. Se Jesus não é a nossa alegria, Jesus foi a alegria do Pai. E se Jesus não é a nossa alegria, Deus não se agrada das nossas obras. Deus não tem prazer em nós, se o nosso prazer e alegria não estiver no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que no Monte da Transfiguração, está lá Moisés representando a lei, está lá Elias representando os profetas. E veio uma voz do céu, tanto para Moisés quanto para Elias. Ou seja, todos os profetas, toda a Escritura se dobre. E a palavra é a mesma. Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, a Ele ouvi. Tenha o coração nele, porque é só assim, irmãos, o Senhor se agradará de nós. Portanto, naquilo que Deus exige de nós e para a obra que Ele nos chamou, irmãos, graças a Deus, Deus não nos deixa a própria sorte. Deus nos deixa a sua palavra como esperança para o preparo, para nos encontrarmos com o Senhor Jesus, irmãos. Para nos encontrarmos com Ele. Ser santificado pelo Senhor, irmãos, significa uma completa diferença com o pensamento do mundo. A começar, irmãos, que Jesus está orando aqui, que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus não é uma verdade dentre muitas verdades. E essa declaração, irmãos, produz muita inquietação no mundo. A gente dizer que só a palavra de Deus é verdade, irmãos, por isso que Jesus fala, o mundo odiou vocês. Porque o mundo odiou vocês? Porque o mundo me odiou. Porque nós defendemos a mesma coisa. A mesma verdade. Nós vivemos no mundo, irmãos, da mentira. A verdade não é querida. A verdade não é amada. E quando a verdade é amada, não é a verdade de Deus, mas é a minha verdade. Qual é a sua verdade? A minha é essa. Que legal. Para mim isso não é verdade. Para mim a verdade é isso. E assim caminha-se. Portanto, irmãos, nós vivemos no mundo do subjetivo. Do subjetivismo, nós vivemos no mundo do relativo, que não existe verdade absoluta. Nós vivemos no mundo orientado pela autoridade das verdades que nós mesmos elaboramos. Mas isso, irmãos, é areia movediça. Só afunda a pessoa cada vez mais para distante do Senhor. O cristão que é levado pelo entendimento mundano de muitas verdades, nunca vai conseguir ter uma vida, irmãos, de identidade com Cristo. O cristão que é levado pelas ondas do mundo, jamais conseguirá, irmãos, ter uma santidade agradável a Deus em Cristo. Por quê? Porque a palavra da verdade não está santificando ele. Portanto, irmãos, entendamos que a palavra do Senhor, ela é um instrumento de Deus para você ser mais parecido com Jesus. Olha que coisa séria. A palavra do Senhor é um instrumento da nossa santificação. A palavra só nos santifica, irmãos, por causa da sua origem. Ela vem do Pai. E ela é a verdade. Se ela vem de Deus, irmãos, ela só pode ser aquilo que Deus é. Tudo que Deus é, a palavra de Deus é, irmãos. Deus é eterno, a palavra do Senhor é eterna. Deus é a verdade, a palavra do Senhor é a verdade. Todos os atributos de Deus são atributos da palavra do Senhor. E é isso, irmãos, que é a esperança do nosso crescimento em santidade. Em santificação. Sem o conhecimento da palavra, como pode haver crescimento espiritual?
Sem desejo pelas palavras de Cristo, como podemos almejar a semelhança de Cristo? A palavra nos transmite, irmãos, o poder de Deus para nós vivermos uma vida santa e agradável ao Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, que nós vemos no texto, é que ser santificado pelo Senhor contribui com uma melhor compreensão do chamado missionário da igreja. Perceba que o 18 vai dizer assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Perceba, irmãos, que o modelo de missões, o nosso modelo de santidade é Cristo. O modelo de missões também é Cristo. O Pai enviou o Filho e o Filho enviou os discípulos. Mais uma vez aqui o modelo de missões, de envio. A gente vê o Deus Pai enviando o Deus Filho, e a gente vê o Deus Filho enviando o seu povo para testemunhar ao mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Perceba, irmãos, o 19 vai dizer assim: é a favor deles que eu me santifico. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Não é que Jesus está querendo, é a favor deles que eu me santifico porque eu não sou tão santo assim. Entenda, lembra da palavrinha santifico no sentido de separado? Jesus está orando assim: é a favor dos que o Senhor me deu no mundo que eu me separo para ser o sacrifício no lugar deles. É a favor deles que eu vou para a cruz. É a favor deles que eu me santifico. É a favor deles que o Senhor me separou para eu ir para a cruz, morrer por eles, transformar a vida deles e eles serem pregadores do Senhor Jesus Cristo por onde forem. E não é essa história que a gente vê em Atos, é essa história que a gente vê na igreja de Cristo, é essa história que nós vamos ver até o Senhor Jesus Cristo voltar. Tudo porque, irmãos, o Senhor se separou para ser o sacrifício em nosso lugar. Por isso nós somos igreja. Por isso nos conhecemos. Por isso somos povo de Deus. Por isso habitaremos com o Senhor para todo sempre. É porque o Senhor se santificou. Não é a minha santificação. A minha santificação não promove o céu. Mas a santificação de Cristo promove, irmãos, a bem-aventurança eterna para o seu povo. Mas antes disso, promove um coração transformado, uma vida em Cristo e pregação do Evangelho ao mundo. Enviado ao mundo. E o texto diz exatamente isso. É a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Perceba que nós somos enviados de volta ao mundo. Deus nos tira do mundo, nos transforma e nos devolve ao mundo. E Jesus nos deu aqui, irmãos, uma missão e também uma estratégia. Devemos ir ao mundo como Cristo veio ao mundo. Assim como Cristo tabernaculou conosco, Ele encarnou, irmãos, fez-se carne. Da mesma forma, irmãos, a igreja, ela deve se encarnar na missão de Cristo no mundo. O modelo da missão é Cristo. A santidade de Cristo, irmãos, não foi uma santidade do isolamento. A santidade de Cristo atraiu pecadores. A santidade de Cristo, irmãos, ele pregou o Evangelho, Ele curou enfermos, Ele falou das boas novas, Ele falou de Deus, Ele falou da doutrina de Deus. Então, irmãos, cumprir a missão do Senhor, como Jesus cumpriu a missão dada pelo Pai, irmãos, não é o isolamento, mas
Como disse John Wesley, o campo é o mundo. John Wesley era o grande pregador das ruas, o grande pregador das praças, e quando ele foi questionado, você só prega na rua, nunca vejo você pregando numa igreja, é tão raro. E ele disse, o campo é o mundo, o campo missionário é o mundo. Amém, irmãos? Era assim que Jesus entendia a missão. O Evangelho de Cristo a todas as nações. Somos chamados do mundo. Jesus se santificou, se separou para salvar os discípulos, se separou para salvar as nossas vidas. E agora nós devemos, irmãos, ser santificados pela palavra do Senhor. E essa separação, irmãos, não é uma separação geográfica. Eu vou viver isolado. Por quê? Porque eu sou santo. Eu não posso me relacionar com muitas pessoas, porque eu estou em outro nível, eu estou elevado, eu só posso viver nos montes, pastor. Essa não é a santidade do Senhor Jesus. Irmãos, a santidade de Cristo nos leva a acompanhar as tragédias da vida, a consolar os que choram, a viver os dramas, os barulhos, as destruições do pecado no mundo. Esse é o chamado da igreja. Somos chamados não para uma separação de isolamento geográfica, mas uma separação, irmãos, espiritual. E no versículo 20, vemos como a palavra de Deus é instrumento, irmãos, pelo qual Deus chama as pessoas à salvação. Olha o final do versículo: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Irmãos, Jesus está orando aqui há 2000 anos atrás, dizendo assim: eu não rogo somente pelos discípulos, mas por todos aqueles que ainda vão crer em mim. Olha só, quem é esse povo? Nós. E mais milhares, milhares e milhares de pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Agora percebamos aqui, irmãos, a soberania do Senhor. Na soberania do Senhor, Ele mesmo definiu que as vidas vão crer por intermédio da pregação do Evangelho. Amém, irmãos? Deus convoca a igreja para a pregação. Deus alcança os seus pela pregação do Evangelho. A palavra do Senhor é um instrumento ordinário de Deus para Deus chamar pessoas à salvação. A igreja não cria nenhuma mensagem, irmãos. A mensagem já foi dada. A palavra já veio de Deus. Nós apenas proclamamos o que já nos foi dado, irmãos. A gente não inventa nada, a gente não cria nada, irmãos. Simplesmente somos chamados para pregar o Evangelho, irmãos. Amar a palavra do Senhor. Eu estava um tempo atrás no seminário, tinha um seminarista brincando que hoje era mais fácil ser seminarista pela quantidade de livros, internet, tudo, né? E ele disse que os seminaristas de hoje são seminaristas Nutella, né? Acho que vocês conhecem a expressão, né? Seminaristas Nutella. E teve um autor que ele falou algo parecido. Ele falou que muitos cristãos hoje são aqueles cristãos, a geração Coca-Cola, a geração internet, a geração shopping center, e o pior de tudo isso, a geração analfabeta de Bíblia. A geração que quer ser crente sem Bíblia, sem ler Bíblia. Quer ser crente sem orar. Quer tudo de Deus sem dedicação a Deus. Quer viver tão somente uma relação de consumo com Deus.
mas não uma relação de amor, de entrega, de abandono do pecado, de lutar contra o coração enganoso. Entendamos, irmãos, que o que Jesus está orando aqui, irmãos, é sobre alguém que é separado. O cristão, irmãos, ele é separado. Amém? E a gente precisa entender, irmãos, a seriedade com que Jesus está orando isso. E olhar para dentro do nosso coração e entendermos como deve ser a nossa resposta diante do Senhor. À luz de tudo, irmãos, que vimos nesta manhã, que com a nossa mente nós possamos aprender a verdade de Deus. Com o nosso coração nós possamos amar a verdade de Deus. Não é só aprender, não é só ouvir, mas é amar a verdade de Deus, amar a verdade de Jesus Cristo, irmãos, e com todo o nosso ser, com toda a nossa escolha, possamos nos entregar ao Espírito Santo, à vontade do Senhor, e vivermos, irmãos, nesse enfrentamento a um mundo que odeia a palavra de Deus, que odeia a verdade de Deus, irmãos. Isso tem direta implicação e responsabilidade em relação a como nós vivemos a nossa vida no mundo. Precisamos perseverar, irmãos. Viver a palavra, servir ao Senhor e testemunhar ao mundo. Esse é o legado que Cristo nos ensinou. E enfrentar, irmãos. E lutar com o mundo. Lutar contra a cultura do mundo. Um servo do Senhor do passado, ele disse que viver em santidade treina o crente para o céu. Viver em santidade é um verdadeiro treino para o que a gente vai viver em novos céus e nova terra. Amém, irmãos? Deus não tem prazer em outra coisa, senão em cristãos, verdadeiros filhos de Deus, que buscam a santidade. Amém, irmãos? Não estou falando de vida perfeita, não, porque faz parte da busca pela santidade a confissão de pecados. O que não faz parte da vida de santidade é você pecar e não estar nem aí. Amém? Mas faz parte da vida do santo pecador que nós somos, ou de pecadores santificados que somos, sempre confessarmos os nossos pecados, como lemos no Salmo 32. E que o Senhor nos ajude em viver em santidade, em nome de Jesus.